Meus queridos irmãos e irmãs, estamos no mês de agosto e celebramos no mês de agosto o mês das vocações. Nesta semana estamos celebrando a Semana da Família, a qual nós vivenciamos domingo passado, a vocação ao matrimônio, à vida conjugal. E celebramos na pessoa de todos os pais, os quais têm essa função, essa missão de motivar, de incentivar as famílias que são santuário do Senhor, as famílias que são templos, que são pequenas igrejas domésticas, lugares onde deve reinar o amor, o perdão, o diálogo, a compaixão, a solidariedade, a partilha. Famílias que devem ser sementeiras de vocações, vocações sacerdotais, vocações religiosas. Os religiosos, os sacerdotes não caem do céu, eles vêm de uma família. Mas de que família? Não é de qualquer família. São de famílias que rezam, famílias que verdadeiramente vivem a fé, famílias que vivem o perdão, a solidariedade, a compaixão, famílias que vivem a misericórdia, que tem fome de misericórdia, que tem fome de justiça, que luta por isso a cada dia. Por isso, meus irmãos, hoje, celebrando esse quarto dia da Semana da Família, nós queremos louvar, bendizer ao Senhor, porque a família é uma esperança para o mundo que nós temos hoje. A família é uma esperança diante desse mundo cão, desse mundo cruel que nós vivemos, onde vivem os valores do Evangelho, os valores da família. Por isso, meus irmãos, embora tanto tempo se passa, mas os valores familiares não passarão jamais. O respeito, a atenção, a fraternidade, a solidariedade, a compaixão, o diálogo, o amor que se vive na família não passará jamais. Que cada um de nós durante esse tempo, durante essa semana, possamos estar sempre em nossos ouvidos aquela pergunta: e a família, como vai? Como nós meditávamos no ano anterior da campanha da fraternidade, a família, como vai? Como vai a sua família? Como vai a sua casa? Como vai os seus filhos? A sua esposa, o seu marido? São lugares verdadeiramente onde se vive o perdão, o amor, a solidariedade, a paz? Meus irmãos, a vocação é um chamado de Deus, é um chamado de Jesus para seguir seus passos, seguir os passos de Jesus mais de perto, nos caminhos do reino. E hoje no Evangelho nós vimos que Jesus chama a todos, e não obstante o momento que é chamado, se é chamado quando ainda criança, aos 12 anos, aos 10 anos, e quantas vezes aos 12, 10 anos, o coração aquece dos jovens, e aquela vontade de ir para o seminário, de tornar-se um sacerdote, torna-se um sonho de criança, que muitas vezes não realiza naquele momento, mas Jesus continua chamando, Jesus continua insistindo. Semana passada eu tive uma alegria de um seminarista lá no nosso seminário em Brasília, onde o seminarista veio me dizer: padre, eu fui coroinha seu lá no Espírito Santo. Ele era pequenininho, menor que os nossos coroinhas ali, e agora ele já está numa etapa da formação ao sacerdócio. Que alegria saber que aquela semente que foi plantada lá quando pequeno, ela se frutificou, e agora esse jovem, já de 16, de 18 anos, já está caminhando nesse percurso. A importância de sabermos, meus irmãos, que Deus continua chamando. Assim como um pai ou uma mãe, quando chama o filho, e o filho não responde, o que ele faz? Ele desiste? Não, continua
chamando, até o filho, até o menino dizer: aqui estou, o que foi? E responder aquele chamado. Assim também, meus irmãos, é Deus para conosco. E quantas vezes o chamado de Deus, ele chega já numa idade avançada, assim como aqueles que foram chamados no Evangelho por último, mas foram chamados, não foram esquecidos, para saber, meus irmãos, que Deus chama a todos e continua nos chamando, enquanto nós não respondermos em todas as vocações. Não é só na vocação ao sacerdócio que as pessoas respondem já com uma idade já avançada. Alguns, quantos padres você conhece que já foram ordenados com uma certa idade, de uma idade já avançada, porque escutaram o chamado do Senhor? Quantas pessoas que viveram e constituíram-se no sacramento do matrimônio já numa idade, porque Deus chama a todos e não espera uma resposta. E essa resposta cada um vai dar no momento certo, no momento propício, no momento em que se sentir verdadeiramente tocado pelo Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje ilustra muito bem esse chamado de Deus. Mas, meus irmãos, não basta crer em Deus, não. Como é que é esse Deus que você crê? Como é esse Deus? E aqui o Evangelho de hoje revela verdadeiramente o rosto desse Deus. O rosto desse Deus que é justiça, o rosto de um Deus que é amor, de um Deus que é compaixão, o rosto de um Deus que faz aliança com Israel e faz aliança também conosco. Na parábola dos trabalhadores aqui hoje, contratado em vários horários, aparece um Deus preocupado. Um Deus preocupado com os seus filhos, criando oportunidade, provendo as necessidades, sem levar em conta a questão do merecimento, por exemplo, se estava sendo justo ou não. Porque, meus irmãos, a justiça de Deus é diferente da nossa justiça. Para aqueles que trabalharam desde o início do dia, para eles era justo que recebessem mais. E ali eles estavam esperando: oba, nós vamos ser melhor gratificados. E os que trabalharam, já no final do dia, vão receber menos. Mas Deus os igualou. Deus os fez igual. Portanto, meus irmãos, Deus é bom. E não devemos questionar a sua bondade, a sua misericórdia. Nós é que ficamos fazendo acepção de pessoas. Deus não. Deus nos ama por inteiro. Deus nos ama por igual. Aliás, para Ele, aqueles que são mais frágeis, aqueles que são mais necessitados, como nós cantamos no salmo de hoje, como nós meditamos na primeira leitura, o bom pastor é aquele que deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela que se perdeu, daquela que está frágil, que está necessitando de mais ajuda. Olha como diz a primeira leitura que nós ouvimos. O Senhor diz àqueles que Ele confiou as suas ovelhas: vocês não estão sendo bons pastores, pode deixar que agora eu assumo, eu mesmo serei o pastor dessas ovelhas. Meus queridos irmãos, oxalá se nossos governantes de hoje vivessem verdadeiramente esta missão de ser bons pastores. Mas o que nós percebemos hoje é que o Senhor está dizendo: deixa que eu mesmo coordeno as minhas ovelhas. Vocês não estão sendo pastores à luz da minha palavra. Vocês estão deixando as pessoas perecerem. Vocês estão deixando as pessoas morrerem. Vocês estão deixando as pessoas sem casa, sem saúde, sem trabalho digno, sem salário sustentável.
e agora eu mesmo vou assumir e cuidar das minhas ovelhas. Meus queridos irmãos e irmãs, por que os religiosos do tempo de Jesus ficaram tão irritados com ele, a ponto de o crucificarem, a ponto de colocá-lo na cruz? Porque, meus irmãos, aquele que ama, aquele que conhece a Deus, aquele que coloca Deus em sua vida, ele muda suas atitudes, ele é uma pessoa nova, é uma pessoa renovada, busca um mundo diferente, busca um mundo de amor, de paz, de fraternidade, de perdão, de solidariedade e de amor. Deixemos-nos, portanto, meus irmãos, que a bondade de Deus, aqui nesse evangelho nós vimos a bondade de um Deus que se preocupa, não um Deus que está apenas porque merecemos, porque nós não merecemos. Ele nos ama, Ele nos dá porque Ele nos ama, não é porque nós merecemos, porque Ele é bom. E esse foi o questionamento daqueles que receberam menos. Poxa, nós trabalhamos tanto, é normal, é justo, mas a justiça de Deus é o amor. A justiça de Deus é a bondade. A justiça de Deus é a compaixão. Meus queridos irmãos, Deus não quer que morra o pecador, mas que ele volte para Ele, para que ele mude de vida, se converta e seja salvo. Essa é a vontade de Deus. Que em nossas famílias possamos viver essa justiça de Deus, possamos viver essa misericórdia. Papa Francisco sempre nos relembra em seus pronunciamentos: Deus é misericórdia, Deus não se cansa de perdoar. Nós é que muitas vezes temos o coração duro, nós é que muitas vezes não sabemos perdoar. Deus não, perdoa sem limites, usa de compaixão e misericórdia. Que em nossas casas, que nossas famílias sejam misericordiosas, sejam famílias que verdadeiramente tenham fome de justiça, fome de amor, fome de perdão, de fraternidade e compaixão. Nós louvamos e agradecemos a Deus pela passagem desses nossos irmãos Samuel e Sérgio aqui neste mundo, mas agora a nossa fé é que eles são acolhidos pelo Pai para participar da glória, para participar do céu, da vida eterna, o qual, como diz São Paulo, é reservado não somente para alguns, como nós vimos no evangelho de hoje, mas para todos. Deus chama a todos para participar do seu reino. Agora a nossa resposta deve ser sim. Sim, Senhor, nós acolhemos a sua palavra e deixamos-nos conduzir por ela, para que possamos também viver o seu reinado na nossa vida, na nossa caminhada. Baixe sua cabeça por um instante, meu irmão, minha irmã, convido você. Vamos rezar. Derrama, Senhor, nosso Deus, a sua bênção sobre cada irmão aqui presente, sobre os familiares, Senhor, de Samuel Hassan e de Sérgio Yamamoto, que celebram hoje com dor o 7º dia destes nossos irmãos que partiram para junto do Pai. Derrama bênção, Senhor, sobre nossas famílias, para que sejam lugares, sementeiras de vocações, para que vivam a misericórdia, a justiça, o perdão, o amor. Fortalece-nos, Senhor, e anima-nos na nossa caminhada rumo ao céu, rumo ao reino, rumo à nossa meta final, que é estarmos junto com o Pai. Ajuda-nos, Senhor, a responder o seu chamado, a responder sim à missão que tu nos confiastes. Que assim seja. Amém.